Bom dia, turminha! A nossa aula de hoje é Ciências e a gente vai começar lá na página 208 e 209, a abertura de um capítulo, onde fala aqui sobre a atmosfera terrestre. Então, olha essa imagem aqui. O que será? Nuvens, vento, a nossa atmosfera terrestre? O que é a atmosfera terrestre? E aí ele fala aqui, ó, na tarjetazinha amarela. É do ar atmosférico que absorvemos o gás oxigênio de que precisamos, mas a importância do ar vai muito além. Ele age sobre os seres vivos e interfere nas atividades que realizamos diariamente, podendo estar ao nosso redor sem ser percebidos ou causar grandes danos como os furacões. Então, olha só, o ar atmosférico ele é muito importante para nós termos a nossa respiração, né? A circulação do ar, do vento, e ele pode ser tanto benéfico como maléfico. No caso dos malefícios dele, os furacões, os tornados, aqueles ventos que ficam rodopiando e podem fazer grandes desastres, né? Por conta desses ventos fortes. Na página 210, ele começa falando sobre a atmosfera terrestre. E aí ele começa falando assim, ó, leia a manchete abaixo. Paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. E aí eu tenho o paraquedista fazendo, né, seu salto lá em cima, a 39 mil metros de altura. Isso é bem alto, né? E aí ele fala aqui, ó. O planeta Terra é envolto por uma camada de ar chamada atmosfera terrestre. Essa camada ajuda a manter a vida na Terra e é composta por elementos como vapor de água, poeira, seres vivos microscópicos e gases. Então, olha só, a atmosfera terrestre, nós temos a nossa Terra, né? Aqui a nossa Terra, e em volta dela é como se tivesse um plástico, uma película bem fininha, onde fica um ar, uma camada de ar, para fazer o quê? Para que o sol que entre, né, ele entre em pouca quantidade e que não saia, né, não saia esse sol da Terra, fica ali, porque nós mesmos achando ruins esse calor, esse sol, mas o sol é importante para a vida. Então, para o oxigênio não sair para o universo, é importante que tenha essa atmosfera, que é como se fosse uma película de ar, que nós não conseguimos enxergar, que ela é invisível, né, a olho nu, mas ela está ali presente para fazer o quê? Para envolver a Terra e proteger, não deixar o oxigênio sair, não deixar o gás carbônico sair, não deixar várias coisas que estão soltas, né, no universo entrar na Terra sem antes ser filtrado, o sol para ele também não entrar em excesso, para também que não saia da Terra os raios solares, porque senão ficaria uma escuridão no nosso mundo e não é isso que nós queremos na Terra, né? Então ele fala sobre isso. E aí na página 211 ele fala sobre a pressão atmosférica, onde ele fala assim, ó. O ar atmosférico exerce uma força sobre a superfície da Terra e sobre a superfície dos corpos que estão sobre ela. A atuação dessa força corresponde à pressão atmosférica. Pressão atmosférica é o ar que está aqui ao nosso redor. Olha a imagem aqui, ó. Olha as setinhas. Tudo isso aqui que está na mulher é pressão atmosférica. O ar está aqui. Essa é a pressão. Eu estou sentindo esse vento. Por mais que eu não sinta, mas o ar está agindo aqui. Vocês não estão vendo, mas aqui tem pressão atmosférica, tem ar, tem vento, tem tudo. E aí ele fala, a pressão atmosférica atua sobre os corpos em todas as direções. Nesse momento, ela está agindo sobre você, mesmo que aparentemente você não perceba essa pressão. Para ajudar a compreender esse assunto, observe o experimento que Giovanna realizou. Olha só, vocês vão pegar, né,
pode pegar uma seringa sem a agulha, pelo amor de Deus. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher ela com o ar. Vocês vão pegar a seringa, puxa ela até ela chegar no final. Pronto. Depois você coloca o dedo na ponta da seringa e aperta. A seringa ela não vai conseguir fechar novamente. Ela vai e volta. Por quê? Porque dentro da seringa tem o quê? Tem pressão atmosférica. Tem o quê? Tem ar. Tem o vento, né? Que é como a gente conhece. Então, como a pressão atmosférica está agindo ali, então ela não vai deixar ser fechada. E é isso que acontece. E aí ela ainda continua falando, ó, o ar no interior da seringa exerce pressão nas paredes internas desse objeto. E essa pressão ela vai aumentando quando o espaço ocupado pelo ar diminui. E aí ela empurra e volta para onde ela estava. Na página 212, ele ainda continua falando sobre o ar, né? Sobre a atmosfera. E ele fala o seguinte: o ar está presente em diferentes locais no ambiente, como ao nosso redor, exercendo constantemente pressão sobre os corpos. Mas como perceber a atuação da pressão atmosférica? E aí ele trouxe dois exemplos. O primeiro, este daqui, e esse é o segundo. Então, o primeiro fala assim, ó, ao encher uma sacola plástica com ar, aumenta-se a quantidade de ar em seu interior. Como consequência, a pressão que o ar exerce nas paredes internas da sacola também aumenta, tornando-se maior do que a pressão atmosférica e mantendo a sacola esticada. Então, eu tenho dentro da sacola o ar e fora está exercendo também a pressão atmosférica, mas como ambos estão agindo de forma iguais, então ela vai continuar assim, ó, esticadinha, redondinha, cheia, né? E o outro, quando a sacola plástica é aberta, parte do ar sai, a pressão interna se torna igual à pressão atmosférica, que atua em todas as direções da parede externa e da sacola, deformando-a. Então, quando a sacola está aberta, não tem ar dentro, a pressão que vai agir ali vai ser por igual em toda a sacola, então ela vai continuar lisa, plana. E aqui, ó, eu ainda continuo na página 212, falando sobre a pressão atmosférica, onde diz assim, ó, a pressão atmosférica pode variar de um local para o outro por causa de alguns fatores, como a altitude, que é a altura. À medida em que nós deslocamos para a atmosfera, a partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna melhor. Assim, a pressão atmosférica é menor em locais mais altos, né, com maior altitude em relação ao nível do mar. Então, quanto mais alto, maior será, né, a pressão, menor será a pressão atmosférica. Por isso que às vezes quando nós estamos em uma altitude, quando nós subimos em um local muito alto, né, essa pressão atmosférica, ela é bem maior, como fala aqui, ó. A pressão atmosférica é menor em locais mais altos. Então, a pressão atmosférica ela é menor em locais com altitude maior, né? Quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. Por isso que às vezes as pessoas que sobem algumas montanhas, lá em cima eles têm um pouco de dificuldade para respirar, porque a pressão atmosférica lá é bem menor do que ao nível do mar, em um local baixo, certo? Página 213, ele continua falando como age a pressão atmosférica, ele fala sobre a umidade, ele fala aqui, ó, sobre o vapor de água, quando o sol está agindo ali nos rios, nas lagoas, aquece essa água e ela vira em forma de vapor, sobe até as nuvens, né? E ela vai ser condensada para retornar novamente para aquele lago, para aquele rio, que é no caso das chuvas, que vai ser formada a partir disso. E na página 214 nós temos a atividade, onde na primeira questão ele pede para você assinalar a imagem que melhor representa a atuação da pressão atmosférica
na bola. A pressão atmosférica, ela age por completo. Então, a segunda imagem é a que vocês vão assinalar, que a pressão atmosférica ela está agindo por completo. Na segunda questão, ele pede para você observar a imagem. Nós temos as lhamas abaixo e em cima nós temos a montanha, né, o monte. E aí ele pergunta, a pressão atmosférica é menor no local A ou no local B? E aí, o menor local da pressão atmosférica, a pressão atmosférica é menor no local A. E a pressão atmosférica é maior no local B. Por quê? Porque o local B está mais próximo do nível do mar. E o local A é muito alto. A altitude é maior. Então, a pressão atmosférica é menor. Letra B. O que você pode dizer em relação à quantidade de ar e à pressão atmosférica? Quanto maior a quantidade de ar, maior a pressão atmosférica. Quanto mais ar eu tenho, mais pressão atmosférica. Quanto mais próximo do nível do ar, maior será também a pressão atmosférica, certo? Espero que vocês tenham entendido e um beijo para vocês!